conselheiros orientam Salomão, a Robão, até aumentar os impostos. Então, o povo já estava reivindicando que ele pudesse aliviar, né, os impostos, baixar o valor dos impostos, porque estava sendo pesado para o povo, mas Roboão, ouvindo seus conselheiros, ele aumentou ainda mais. A partir desse momento, houve uma ruptura no reino de Israel. Sabemos que agora o reino do sul passou a ser chamado passou a ser chamado Judá, e o reino do norte passou a ser chamado Israel. O reino do norte foram 10 tribos que ficaram no reino do norte, e a capital do reino do norte passou a ser chamada de Samaria. E por que agora, se eles são irmãos? Só houve essa divisão, mas se eles são irmãos, porque chegou um determinado momento em que os judeus do sul não consideravam mais os judeus do norte como irmãos. É porque quando os assírios, os babilônios, quando eles subjugaram, né, o reino do norte, essa tradição, essa estratégia de guerra desses povos era de fazer uma mistura, vou dizer assim, de raça. Hoje não fala-se mais raça, hoje fala etnia, né? Mas essa mistura de raça, eles traziam, eles levavam as mentes pensantes, as cabeças pensantes. Tanto é que nós sabemos que os babilônios levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens, né, de elite, jovens de uma postura elevada, né, levavam os reis, os comandantes, né, os administradores das terras, eles levavam, né, e por muitas vezes ali o povão ficava no mesmo local, ali, não era levado, né, todo o povo. Então, algumas nações, como já tinham subjugado, né, outras nações, eles traziam povos de outras nações e habitavam junto com aqueles que permaneceram nas terras que eles acabaram de subjugar. Aonde que a parábola não conta aqui, eu vou usar essa expressão para vocês entenderem, que o dono não foi atrás, foi quem? Filho. O pai em relação ao filho. Então, para um animal irracional, o pastor foi atrás. Por um objeto inanimado, a dona foi atrás, mas por um ser humano, um filho, e que foi a metade que ele perdeu, ele não foi atrás. Porque a ovelha se perdeu não porque quis, ela se perdeu, ela estava no meio do rebanho e ela foi um acidente de percurso, ela se perdeu. A moeda, um objeto inanimado, também não tem como ela querer se perder. Então a mulher não estava satisfeita até achar. Mas o filho, o pai não vai atrás, porque o filho decidiu sair de casa. E depois dessa introdução, ele pede parte da herança do seu pai. Meu pai, eu não estou satisfeito mais a minha casa e eu quero a parte da minha herança. Toda vez que eu falo sobre isso, eu preciso entrar nesse contexto cultural. Um filho, até hoje, se um filho chegar com os pais e disser, eu quero a minha parte da minha herança. Herança é para quem, irmão? Herança só é partilhado, né? Só é dividido após a morte, né? Então, quando alguém diz, pai e mãe, eu quero a parte da minha herança do meu pai e da mãe vivo, eu estou declarando, morra. De você só me interessa o que você tem para me dar. Deixar para mim como riqueza. Só me interessa isso, eu quero ficar bem longe de você. Então, é exatamente isso que esse filho declarou pedindo parte da herança. Mas em momento algum, o pai ele refutou essa decisão do filho em querer parte da sua herança. Ele reparte, né, a sua herança. Vamos ver. Irmãos, quando nós estamos na sarjeta, quando nós estamos na casa do pai, nós não valorizamos nada. Nós não valorizamos a casa, a comida, o quarto, o edredom. Nós não valorizamos nada. Mas quando nós estamos na pior, como esse jovem chegou no chiqueiro, desejando a comida dos porcos, nem a comida dos porcos ele podia comer, então agora ele começa a pensar, raciocinar. Porque quando ele estava na mordomia na casa dos pais, ele não tinha nem o trabalho de pensar, porque quem pensava é quem sustentava. É quem sustentava.
Então eu não preciso pensar na conta de luz, eu posso deixar tudo ligado, eu posso deixar a televisão ligada sozinho, luz ligada sozinho, ventilador, ar-condicionado, eu posso ficar 2 horas no chuveiro elétrico, porque eu não preciso pensar em contas de luz, eu não preciso pensar em comprar alimento, eu não preciso pensar em ir para o mercado, eu não preciso pensar em nada. Mas quando está na pior, sozinho, solitário, na solidão, agora ele começa a pensar. Quem está entendendo até aqui? Glória a Deus. Então, amigos, mas quando acabou, os seus haveres, que a Bíblia diz, o dinheiro, o vil metal, quando acaba, ele agora se vê sozinho. Agora não tem mais ninguém ao seu lado. E todos os amigos foram embora, porque agora ele não tem mais como manter essa amizade. E ele começou a padecer necessidades, como nós já lemos. Começa a padecer necessidade, começa a passar por escassez, já está para ser demitido do apartamento que ele alugou, já não tem mais condições de pagar, e ele pensa consigo mesmo: eu preciso arrumar um emprego. Ele sai para procurar emprego. Interessante é que parece que quando ele estava com o pai, mesmo o pai tendo condições, ele não se preparou, meu irmão. Não quero estudar, isso vale para filhos, né? Eu quero estudar, vai enrolando, vai protelando, né? Depois eu faço essa prova, depois eu faço a inscrição, depois ninguém mandou estar gravando, tá gravando, né, Marisa? Tá tudo mesmo. Depois eu faço, não sei o quê, já fez a inscrição, eu vou fazer amanhã, já passou 5 anos, amanhã o tempo está passando. Aí não estuda, não se aperfeiçoa. Hoje o rádio falou de novo, da geração nem, a geração de jovens que nem trabalha e nem estuda. Pastor Deus, só aumenta a cada dia a geração nem. Então não fazem nada. Talvez ele também, o pai tinha tudo para investir nele e ele talvez não quisera, porque ele foi procurar emprego e a Bíblia diz que a única coisa que ele conseguiu, qual trabalho que ele conseguiu? Cuidar de porcos, irmão. Só conseguiu emprego de cuidador de porcos. Mas a coisa estava feia para o lado dele, ele encarou esse trabalho. Ele pega esse trabalho, e está ele agora cuidando lá dos porcos, do Chiquinho, da Mariazinha, lá dos porcos. E toda vez que ele via lavagem chegando, ele tinha que jogar lavagem no coxo do porco, ali vai chamar de alfarrobas, que começa a cair no coxo do porco. Ele olha aquilo assim: meu Deus, isso deve estar bom, né? Está vendo, irmão? Então, quando está na casa do pai, tem tudo. Eu odeio essa casa, eu odeio essa comida, eu odeio esse quarto, eu odeio esse edredom, eu odeio tudo isso. Mas quando agora, precisa, depende do suor do teu trabalho e passa necessidade, aí começa a valorizar aquilo que tinha e que não valorizou. Agora chega ao ponto de querer comer a comida dos porcos. Mas a Bíblia, o pai viu a silhueta do filho. Ele corre ao encontro do filho e agarra. A igreja está aqui. Ele está acostumado. Estou seguindo e agarra o filho. Eu já expliquei algumas vezes aqui, Até que o Rodrigo Silva falou, achei interessante. Porque a fazenda, à frente, no meio, a casa dos empregados, e nos fundos, a casa do patrão, a mansão do proprietário. Fazenda, aonde o teu olho alcançar é do patrão. Mas no meio, as casas dos empregados, e nos fundos, a casa do patrão, do pai. Então o pai vê de longe. E quando o pai avista de longe, já vai preparando tudo. E ele corre até o meio da fazenda e agarra o filho. Ele faz isso para impedir que os funcionários que moravam à frente matassem o filho. Porque culturalmente falando, quando um filho pede parte da sua herança, tendo os pais ainda vivos, ele está desejando o que dos pais? A morte. Você sabe o que é isso? Se hoje, para nós, que a cultura é fraquíssima em relação a isso, a educação é fraquíssima. Imagina essas culturas seríssimas, até em relação aos anciãos, em relação a pai, mãe, aos idosos, imagina.
Então qualquer um mataria um filho desse. Então, lembra da vez que eu falei? Você imagina um mega empresário correndo pela rua, com a tua maleta correndo, você imagina um mega empresário correndo pela rua? Então aquele pai era esse mega empresário. Ele não estava nem aí se era vergonhoso ele como dono de todas as terras, seus empregados viram ele correndo no meio da fazenda. Ele não se importa. Ele não se importa com a sua reputação. Ele não se importa com a sua posição, com o seu status, com a sua riqueza. Ele corre no meio dos seus empregados e agarra o filho para impedir que qualquer um encostasse no teu filho. E o que o filho diz para o pai? Versículo 21. E o filho lhe disse: pai, exatamente como ele treinou, ele falou com o pai. Voltou para o pai. De alguma forma, todos nós somos pródigos, ou já fomos pródigos em algum momento da nossa trajetória. Porque todos nós já desagradamos o Pai. Todos nós já desagradamos os pais, o Pai. Então todos nós somos pródigos. De alguma forma nós já vivemos dissolutamente também. De alguma forma nós já levamos uma vida, em algum momento, em que nós vivíamos conforme a nossa vontade e o nosso querer. Em algum momento de nossas vidas nós vivíamos a revelia de Deus. Nós não estávamos interessados em que Deus tinha em relação às nossas vidas. Em algum momento de nossas vidas nós fizemos transações, fizemos negociadas, tomamos decisões, fomos para lugares, consumimos coisas, compramos coisas, fizemos coisas que não era da vontade e nem direção do Pai. E hoje nós estamos vivendo um tempo que isso está com uma intensidade muito forte. Hoje nós vemos pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que é servo do Deus Altíssimo, que canta, que louva, que vira o olhinho, mas vive uma vida totalmente dissoluta. Uma vida totalmente à revelia da vontade de Deus. Porque eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, no momento que eu quero. Eu não estou nem aí para as coisas de Deus, para a obra de Deus, para a vontade de Deus, para a herança de Deus na minha vida. Porque eu faço o que eu quero. Eu não faço o que o meu Pai quer. Eu faço o que eu quero. Eu não obedeço à vontade do Pai. Eu obedeço às minhas vontades, os meus desejos, os meus caprichos. Eu não faço a vontade de Deus. E Deus nos deixa viver na revelia dele. Ele nos deixa. Se você fosse um animal, uma ovelha, ele atrás. Se fosse um objeto inanimado, ele atrás. Mas como nós somos a imagem e semelhança, é o preço que nós pagamos por sermos a imagem e semelhança dele. Decida-se, mas eu não vou atrás de você. O que está sendo pregado, eu começo a não acreditar no que está sendo orientado, não acredito nada disso, e eu vou perdendo, e eu perco a herança do Pai. Quando quem trabalha em carteira assinada, aí quando você sai do emprego, quando você vai para outro emprego, você não apresenta a carteira. O que eles fazem com a carteira antes de assinar? Para analisar o teu histórico, não vai? Se tiver justa causa menos de 3 meses, não passou no teste, não fez isso, não passou no que, você vai ser contratado? Porque a carteira está suja. O pai recebeu? Sim. O pai abraçou? Sim. O pai beijou? O pai deu roupas novas? O pai deu vestes novas? Mas o currículo está sujo. Está sujo. Sujou. Não, mas o teu pecado, exatamente, vai para o céu.
Mas por onde você passar, tu comeu lavagem, cara, eu te vi, cara, tu está se escondendo da igreja de novo. Tu está se escondendo atrás da Bíblia de novo, cara, fala sério. É claro que o teu pai não tem mais nada disso, irmão, mas ele está sujo, cara. Então, irmãos, essa palavra é para que nós venhamos nos esforçar ao máximo para não sujar o nosso currículo na nossa caminhada. Porque hoje em dia, irmão, tudo é relativo. Vai chegar no céu com o currículo todo borrado. Que mérito tem isso? Mas depois eu volto. Não, vou sair, mas depois eu volto. Não, dá um tempo, depois eu volto. Que dia é hoje? Dias da semana. Sábado. Missionária, o que está acontecendo durante toda essa semana? Missionária, igreja, o que está acontecendo durante toda essa semana no Rio de Janeiro que vai terminar hoje? O rio está fervendo, está bombando, em Copacabana, em frente a Copacabana Palace. O que vai acontecer daqui a pouco? Show de quem? Da Lady Gaga. Vai estar assim de crente, de pródigos. Vai estar assim de pródigos. Nós sabemos que o tema central desse texto é a graça de Deus. O que Jesus está mostrando através dessas 3 parábolas, principalmente do filho pródigo, é para mostrar para os judeus que Deus é um Deus gracioso, é um Deus de graça. Porque eles estavam pela lei, eles viviam sobre a lei, eles viviam dependendo da lei, e eles achavam que os gentios não tinham direito a entrar nessa graça. Então Jesus conta essas 3 parábolas para mostrar para aqueles judeus que Deus é um Deus de graça, e Ele recebe todos que se aproximam dele. Quem está aí com glória a Deus? Aleluia, glória a Deus! Ele recebe todos que se aproximam dele. Todos que decidem se levantar e procurar por Ele, Ele recebe de braços abertos. Então o tema central dessa pregação é a graça. A graça é maior, o amor é maior, é muito maior o amor de Deus do que qualquer desvio que nós temos em nossas vidas. Porque nós podemos desviar, nós podemos viver distante, nós podemos negligenciar, nós podemos abandonar, nós podemos